Olha aqui, uma máquina fotográfica. Olha aqui, um celular. É o homem da tecnologia, alguém vai pensar. Sim, o nosso dialogador de hoje trabalha com a indústria cinematográfica, com a televisão. Ele tem um programa de televisão, um programa sobre cultura, enfim, sobre história, na FGF. Ele é diretor de comunicação da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, FGF. Ele é graduado na área de publicidade e comunicação, milemestre, e é doutor em Xuxa Meneghel e Joana Angelique. Enfim, esse personagem, Jonas Luiz da Silva, vírgula, de Capuí. O nosso dialogador de hoje. Jonas, é mesmo você o homem da tecnologia mesmo? Rapaz, eu sou um homem impregnado de comunicação. Pouco mais de 62 anos se passaram, já vimos nascer a televisão e quase morrer, surgia a televisão interativa de alta definição, né? Computadores que eram do tamanho dos carros passam a ser colocados nos pulsos. Eu uso esse objeto chamado telefone celular e para ver o e-mail. Eu não atendo telefone, eu não ligo para ninguém, não quero que ninguém ligue para mim, certo? Eu sou absolutamente... Rapaz, quando o telefone toca, eu tomo um susto. Porque eu não quero falar com ninguém. Quer dizer, você também, mais uma peculiaridade sua. Você é um cara que tem telefone para não atender. Não. E nem para ligar. Não, eu também não quero ligar. É só para eu ver os e-mails, porque se você quiser mandar qualquer coisa, me conhecer, você tem que conhecer pela escrita, porque eu sou o homem da escrita. Certo? Eu não quero ficar conversando, né, aqui com as pessoas, perdendo meu tempo. Se você quiser, porque... Quando você grava, só quem grava é a operadora, e quando você manda um e-mail, você registra o seu pensamento. É por isso que eu, como eu sou um homem das letras, da escrita, eu gosto de deixar tudo documentado. Você é engraçado. Eu não gosto de telefone celular. Você falou de que é um homem das contradições, das polaridades, agora estou vendo uma outra, Jonas Luiz. É que você se definiu também como um homem da imagem, um homem que se lhe tirarem a câmera, você não sabe mais... recortar o mundo, interpretar o mundo. E, no entanto, agora você diz, eu sou o homem das letras. Eu sou o homem das letras. Você, então, é gutenbergiano ou você é icônico? Não, eu sou... Os dois. Eu sou um gutenbergiano ilustrado. Ah, muito boa definição. Certo, porque um gutenbergiano com ilustração. Com ilustração. Texto, certo? E imagem. Imagens. Tudo quanto eu escrevo tem a imagem, porque eu quero... Porque tem, dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eu não sei quem foi o filho de uma égua que disse isso. Porque está errado. Com mil palavras, eu xingo a mãe do cara, a bisavó do cara. Rapaz, eu faço tudo com 1000 palavras. Uma imagem não vale 1000 palavras, não sei nem quem foi esse louco que disse um negócio desse. Mas eu quero... Era um louco chinês, mas eu gostaria... Aí eu junto essas duas coisas, né? Então, o cara não tem o que reclamar. E por que você precisa das duas coisas? Da palavra e da imagem. E porque, como eu disse... Do gutenbergiano ilustrado. Pois é, porque a minha mente é uma mente de imagens. Certo? Eu sou uma pessoa de imagens. Você pensa por imagens? Eu só pensa palavras? Não, eu penso em imagens. Eu penso em imagens, aí eu redijo, eu penso primeiro a imagem. Aí eu coloco as palavras, a poesia na imagem. Outra coisa, quando você redige imageticamente, não sei se me fiz entender, o seu texto é todo povoado de evocações de imagens? Com certeza absoluta. O meu texto é uma imagem pura, você está... Qualquer coisa que eu escrevo, se você prestar atenção, o que eu escrevo lá no Facebook, você vai ver que o meu texto são evoca imagens. Imagens. Você vê, eu não precisaria nem ilustrar, que você vai ver imagens. Quando eu falo da mulher, quando eu falo da beleza da mulher, quando eu falo da poesia, quando eu falo de qualquer coisa que eu falo, dos conselhos que eu dou para... Eu falo com a imagem. Nem precisaria disso. Então, mesmo quando é o literato, o Jonas da imagem... Eu sou um impregnado de imagem. De imagens. E por que você acha que você é assim? Você que não sabe quem é você mesmo. Pelo menos, nesse aspecto, você sabe. Essa característica sua, você sabe. Sabe por quê? Porque, por exemplo, quase... Ninguém sabe mais, por exemplo,
A primeira coisa que eu fiz na minha vida que me deu certo como grande negócio foi pedir esmola na rua. Eu pedi esmola aos 8 anos de idade. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque se o cara não desse, empatava 1-1. Se o cara não dá esmola, empata, né? E quando foi um dia, eu deixei de pedir esmola 3 meses depois, fui trabalhar num bar vendendo picolé e descobri que o cara que vendia picolé na rua ganhava mais do que o gerente, certo? E um sujeito que eu pedi esmola na casa dele me viu com a primeira namorada, certo? E pegou, tomou a minha namorada, tomou o meu par de tênis, jogou em cima de um telhado e a partir daí aquela imagem ficou na minha cabeça. Então, a partir dali, daquela imagem, eu digo, pronto, as minhas coisas têm que ser feitas com imagem. Nada que eu quero na minha vida, nada. Por exemplo, eu quis comprar um iate para mim, um barco, né? Primeira coisa que eu fiz para comprar o barco, eu coloquei 2 fotografias dos barcos na minha mesa e comprei o barco. E quando eu quero comprar um carro... Isso é neurolinguística. Rapaz, um carro de luxo, eu pego a fotografia do carro e disse, eu vou comprar este carro aqui. E eu vou comprar o carro. Eu me vejo andando dentro do carro. Isso é pura ciência, pura ciência. Certo? Por exemplo, eu era doido para arranjar uma loura na minha vida. Você fica criando sinapses imagéticas. Eu era doido para arranjar uma loira na minha vida. Aí foi, entende, a minha mulher já era loira, né? Mas não era tão loira assim, né? Eu disse, minha filha, vamos resolver esse problema, porque eu não vou esperar muito tempo da mão. E ela pintar o cabelo, resolver o meu problema. Então é assim que eu sou. Quando eu vejo uma imagem, quando eu quero uma coisa, acabou. Aqui então deve ter centenas, milhares de imagens aqui dentro. Isso aqui deve ser um depósito de imagens, um acervo de imagens. Não. Não? Não. É só para olhar, só para consultar como se chama? E-mails. As redes sociais. Não. É só para consultar e-mail. É só e-mail, puro e simples. Só e-mail, porque eu vivo no computador. Mas você podia postar por aqui no Facebook. Não, mas eu não quero. Agora, por exemplo. Sim. Você quer dizer, estou agora gravando o programa assim, assim. Mas vai me dar trabalho isso aí, fazer isso aí. Eu não quero isso, porque eu quero... Porque, como eu sou um homem impregnado de imagens, eu não posso colocar qualquer imagem. Eu não posso colocar imagem chocada, eu não posso colocar imagem feia, eu não posso me colocar feio. Eu tenho que colocar, ajeitar, para as pessoas pensarem que eu sou bonito. E que imagem... Por que você quer que as pessoas querem... A gente precisa que o outro ache a gente bonito. Precisa. A gente precisa ser aceito. Pronto, Aquele ser humano é tão frágil. Precisa da aceitação do outro. Precisa. Não é? É horrível, mas é necessário que a gente não mostre o nosso lado feio. Fisicamente você tem que aparecer bonito, certo? Como você é. Por exemplo, aquele personagem Beleza ele tinha era o Senhor Beleza, não sei se tu lembra, ele usava assim umas placas, era o profeta da beleza, não sei se tu lembra dele. O cara daquele era lindo. Que ele andava nas ruas, lembra dele? Eu acho que ele já faleceu, né? Aquele cara lá do Paraná chamado Henri Cristo, né? Aquela figura que diz que é Jesus reencarnado, aquele cara é um cara lindo, né? Anda com aquelas mulheres dele, tudo daquele jeito. Então, esses personagens são importantíssimos e para você distinguir e sair do meio da multidão. Agora, você que é tão ligado à imagem, que imagem é essa que está na sua... Como é que ele chama? A imagem da tela, né? A imagem da base da tela. Como é que chama a imagem... Sou eu deitado em cima de 7 mulheres nuas, porque eu acho... São. Você sabe por quê? E porque eu acho a imagem básica aí do seu... tá aqui. Exatamente. Não sei se eu posso mostrar. Não tem problema nenhum, não está aparecendo absolutamente nada que não possa ser mostrado em qualquer lugar, se está em todo canto. Aqui acho que eu posso. Não, você pode, isso aí não tem problema nenhum, não. As mulheres... Por quê? Porque é o meu sonho, rapaz. Eu acho que nós deveríamos ter 7 mulheres. 7 mulheres? Nós deveríamos ter 7 mulheres e elas deveriam trabalhar em harmonia. Então estão lhe devendo 6 mulheres. 6. A mim também. 6. Porque eu acho isso absolutamente nesse pensamento, estão me devendo no mínimo 6. Não teria problema nenhum. A gente faria as tarefas bem direitinho, certo? Entende? Mulher só não gosta de lavar louça. Então, eu me comprometo a lavar a louça das 7 mulheres. Mas eu queria... Mulher não gosta de lavar louça. Ela pode até fazer comida, mas eu acho que se eu tivesse que escolher uma religião... Por que isso? Rapaz, porque é bom demais. 7? Rapaz, porque 7 é um nome cabalístico, né? Exatamente por isso.
Deus não fez o mundo e descansou no sétimo dia? Sim. Então, 7 mulheres por causa disso. Mas nós não teríamos 7 descanso. dias da Deus semana. descansou e nós não. Pra Teríamos que quê? trabalhar que coisa 7. Cada dia uma. Pronto. Não precisaria descansar. Não precisava descansar, Não, não. deixa para descansar depois. Depois. Tem a eternidade inteira Com certeza. para absoluta. descansar. Ah, meu, olha que loucura, que lindo o nosso encontro de hoje com o dialogador Jonas Luiz da Silva de Capuí. Ei, essa água aqui é para beber ou é para enfeite? Não é para beber, não é cenográfica. Ah, não é não? Mas Agora- é do pote? É do pote? Porque é da chuva não é? Não, da chuva não é. É água boa. E se Rapaz, for velhinho benta, não hein? gosta de beber água, sabia? E se for benta? Água Faça benta. isso não. Rapaz, esse negócio de água benta, olha. Eu não gosto de criticar a religião, não. Sou um estudioso de religião. Minha mãe era católica, apostólica e romana. Mas, companheiro, aquela água benta, rapaz, eu acho lindíssima a cerimônia da missa E católica. assim também de espargir água. Eu muito acho bonito. lindíssima Muito aquela cerimônia da religião católica da missa. Mas, companheiro, depois que eu vi o padre Marcelo com um balde, tu sabe o que é um balde, né? Sei. Jogando água benta no povo, e o rapaz De Deus- balde? É, um balde. Ele faz isso todo dia na missa, joga no povo. Rapaz, eu digo, rapaz, peraí. Rapaz, Deus fez um trabalho. Como foi que. Não pode ser benta aquela água, porque ele deve dar um trabalho danado para deixar aquela água benta, companheiro. Não posso, rapaz, eu não posso beber água benta, porque se for benta aqui, eu tô lascado. Jonas, já deve ter tido muito problema, não? Nunca. Não? Não. Com esse humor com que você trata a sua erudição em relação à história das religiões? Eu nunca tive nenhum problema, Não? muito pelo contrário, certo? O único problema que eu tive. Foi aquele negócio da Bíblia do Foi na- demônio. mas não foi problema, né? Porque o Edson Queiroz, ele não podia me ver, que ele dizia, viva o cão, onde ele me via. Então eu não tive problema nenhum em empresa nenhuma que eu trabalhei. Não, eu digo junto a uma igreja assim. Muito pelo contrário, eu sou amigo de padre. É? Entende? Eu sou amigo de padre, eu sou amigo de religiosos de outras religiões. Eu não tenho Como é problema. que eles te entendem? Como é que eles te tratam? Rapaz, ele me assim? leva na gozação, né? E porque eu descrevo, né, a história, porque eu conheço profundissimamente a história e descrevo a história como eu descrevi para você ali internamente. Daquele jeito. Então os caras levam na brincadeira comigo. Porque eles sabem e que eu respeito a religião dos outros. Né? Quando houve esse problema, por exemplo, dos muçulmanos, pensaram, não, mas Jesus Cristo é o maior, nunca teve ninguém maior do que Jesus. Eu digo, rapaz, vocês estão esquecidos de Maomé. Porque Maomé hoje já tem 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no mundo, que seja lá onde eles estiverem, eles ficam para respeitar a figura de Maomé. Então você Bonito tem que é o respeitar. respeito a todas as Respeita a religiões, religião. não. Rapaz, a Respeito a religião, o todas as- candomblé é lindíssima, a religião candomblé. A cultura, a diversificação, a diversidade cultural É das preciso respeitar. pessoas, você tem que respeitar. Então, não tive nunca na minha vida nenhum problema, porque eu sou herege, eu não sou ateu, eu sou herege convicto, porque aquele Deus de Moisés, aquele Deus ali está totalmente fora de cogitação. Aquele Deus é um Deus zangado, ciumento, não sabia o que estava fazendo. Aquele Deus e pegou, colocou Adão e Eva no paraíso, depois expulsou Adão e Eva no paraíso, deixou o pobre do Adão e a Eva sem comer e sem beber, porque eles foram plantar feijão e só deu 3 meses depois. Vá trabalhar com o suor da sua terra, né? Aí ele plantou, porque chovia lá no paraíso do Jardim do Éden, chovia. Tem que ter Ah, chover. porque Para vai- nós cearenses, é. um paraíso sem chuva não é Pois paraíso. Aí, Sem e chuva. aí, de repente, então, aquelas figuras, né? E depois outras figuras. Agora, a turma fica chocada, certo? Quando eu digo e que eu tenho uma ilusão, certo? De que talvez Deus tenha existido. Mas eu tenho absoluta convicção de que Jesus Cristo foi inventado. Que Jesus Cristo não existiu. Então, as pessoas ficam chocadas com isso. Agora eu estou chocado É. e quero que vocês explane mais sobre isso, fale mais sobre isso. Como é Deus, você que é um herege diz, Deus talvez possa até admitir que existe. Ei, mas Agora, Jesus não. Jesus você afirma que não existiu. Não existiu. Explique-se, Jesus não Jonas pode. Luiz Ó, da companheiro, Silva, Ó. vírgula, de Capuí. Só quem adivinhava o futuro eram os profetas bíblicos. Todos. Não tem cartomante que adivinha o futuro, mas os profetas bíblicos adivinhavam o futuro. Sabe por quê? Porque a Bíblia foi escrita pelos menos 500 anos depois do que o cara fazia a previsão. E acertava até a hora da previsão. Então, quando Jesus Cristo disse, né, que
Jerusalém seria destruída em 70, depois dele, que Jesus não nasceu, nasceu 6 anos antes dele. Quando ele disse aquilo, o evangelho que disse aquilo foi escrito 100 anos depois. Então só podia acertar a previsão de uma coisa escrita 100 anos depois. Então, Jesus Cristo, o primeiro documento da Bíblia, certo, sobre Jesus foi escrito por São Paulo. São Paulo foi o sujeito responsável por toda a história de Jesus. E São Paulo tinha um Cristo que não era aquele Cristo de Nazaré. Jesus não nasceu em Belém. Não nasceu, não tem. Aí eles iam atrás dos profetas. Quando no Concílio de Nicéia, certo? Constantino, que tinha aderido à religião cristã, chamou o concílio, dos 350 evangelhos, deixou aqueles 4 que mais ou menos se pareciam, mas escritos depois, muito depois. Alguns deles escritos por pessoas que nunca viram Jesus. Então Jesus foi um personagem tão perfeito porque eu não posso acreditar, eu me recuso a acreditar que Jesus tenha morrido 3 horas da tarde de uma sexta-feira, o céu escureceu, o mar virou azeite, mortos ressuscitaram, e que ninguém viu isso. Nenhum historiador escreveu uma só linha sobre a existência de Jesus. Eu não posso acreditar em Jesus, daquele Jesus que a turma prega, porque para mim ele foi absolutamente inventado. Os evangelistas não seriam historiadores? Não. Depois, escrito depois, 100 anos depois, os historiadores da época. Sueltônio, por exemplo, que escreveu aquele único livro chamado Os 12 César, e que era o cara da crônica social da época, Sueltônio não diz uma só palavra. Nenhum historiador da época fala sobre esse fenômeno absoluto de Jesus. Quando hoje os grandes estudiosos vê o julgamento de Jesus, vão ver que o julgamento de Jesus está totalmente errado. Jesus não poderia ter sido julgado naquele dia, naquela época. Roma não faria aquilo. Os judeus não julgariam Jesus, e tem todos os erros da jurisprudência, e tanto do Império Romano como também dos hebreus. Então está tudo errado, está tudo inventado. Agora, isso não implica nenhuma crítica a esse personagem que você chama. Esse personagem é irrepreensível. É irrepreensível e absolutamente fantástico. Esse personagem é capaz de dizer assim: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Isso é que eu vim separar o pai da mãe. Quando você chegar lá em Capuí, Joana Luiz da Silva de Capuí, quando você chegar lá em Capuí, e se Capuí receber, você abençoe Capuí. Mas se Capuí não lhe receber, você amaldiçoe, e Sodoma e Gomorra terá mais complacência no juízo final do que Capuí. Então, esse personagem absolutamente que eles colocaram, rapaz, eles fizeram uma compilação absolutamente maravilhosa de alguém que não pode existir. Se Jesus existisse, seria uma coisa absolutamente maravilhosa, mas não existe. Não é o mesmo personagem que diz isso, não é o mesmo que diz que deve perdoar o inimigo 77 vezes, 70 vezes, que deve dar outra face, mas quando ele estava ensinando aos seus apóstolos, ele só dizia o contrário. Túmulos caiados, raça de víbora. Eu só vi Jesus levantar a mão para bater, esculhambar, amaldiçoar, e as pessoas só veem o contrário. Os caras estão lendo uma Bíblia diferente da minha. O Jesus da paz, então? O Jesus da paz, ele só olhar o lírio dos campos, vê que eles nem tossem, nem fio, nem tanto, nem Salomão vestiu-se como um deles em toda a sua glória. Ele disse aquilo, aí ninguém cumpre. Aí as igrejas são absolutamente suntuosas. Sim, mas não é separação, não há uma separação entre a pregação do cristianismo primitivo e, ou melhor, a separação entre Cristo e o cristianismo e até a própria Igreja Católica? Não são três conceitos diferentes? Cristo, cristianismo, pois é, e Igreja exatamente, Católica. Por exemplo, são três. E primeiro, Jesus Cristo teria nascido 4 anos antes de Cristo. Mês de conversa, ele teria nascido 4 anos antes de Cristo. E por que depois, quando foram ajeitar o calendário em 500, né, depois de Cristo, né, tiraram os dias da semana, fizeram... Então, aquele personagem que as pessoas acreditam, com aquela bondade, com aquele conceito de bondade, certo? Rapaz, Jesus Cristo é tão bom, certo? Com esse conceito de bondade, né? Rapaz, que faz coisas inacreditáveis, certo? A gente vê e entende programas evangélicos na televisão e fazendo coisas que eu jamais faria com um ser humano. Entende? Aqueles programas imensos, né, arrecadando dinheiro, tomando dinheiro dos pobres, levando uma vida, os caras levando uma vida em palácio, né, e tomando dinheiro dos pobres. Rapaz, se Jesus for cúmplice do negócio daquele,
Eu não posso acreditar naquele Jesus. Agora, só para você ter uma ideia... É a interpretação que se faz. Eu tenho Porque 3... São separações, né? Eu tenho 3 trabalhos, certo? Eu tenho uma trilogia antirreligiosa que eu vou transformar em filme. Que é o Clone de Deus, que eu estou concluindo, o Apóstolo Ateu e Apocalipse. Eu estou fazendo esses 3, sabe por quê? Porque Apocalipse, aquele Apocalipse de João, aquele cara tinha fumado muita maconha para escrever um negócio daquele. Aquilo é uma loucura, um negócio daquele. O cara escreveu o trono de Deus, aqueles seres viventes, né? Um com cara de leão, um com cara de touro e um com cara de humano, que só fazia dizer vem quando Jesus abriu o selo. Aí vinha aqueles cavalos verdes, porque aquele cara ali tinha fumado muita maconha, companheiro. Não tenho a menor dúvida disso. Fantástico. Aí eu vou fazer um filme exatamente com aquelas imagens, porque a tecnologia permite hoje. E agora eu quero que você me apresente Jonas Luiz da Silva, vírgula, de Capuí, o objeto surpresa. Eu trouxe um para você, olha aqui, vamos trocar. Eu lhe dou o meu, ótimo. O seu é tchan, 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 ou será que o meu é maior? Deixa eu ver. O meu é danado. Cadê o meu? Não tá aqui. Cadê o meu? Ah, esse é o meu. Esse é o seu. Esse é que eu tô te dando. Esse aqui é o meu. E agora eu tô, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá vazio. Tá vazio. Eu não sou nada. Eu não tenho nada para dar. Você não tem nada para dar. Não. É esse o sentido? É. Eu sou vazio. Nada que eu disse aqui vale a pena. Eu sou um personagem. Nada, desfaça tudo. Vamos começar tudo de novo. Esse programa não vale, não valeu. Vamos começar de novo. Vamos começar tudo de novo? Eu pensei que a gente estava brincando, estava fazendo um ensaio para começar o programa. Não tem programa de... Não é igual o Jô Soares. Não tem uma pré-entrevista, né? Não, é. Não, aqui é vai, vai. Então eu vou terminar assim. Mas antes eu quero que você comente o objeto surpresa que eu lhe trouxe. Pode abrir. Eu trouxe alho. Eu digo, ele vai falar sobre isso, ele vai filosofar sobre isso. Ele sabe o que significa, o significado, etnografia, o sentido do alho no folclore brasileiro eu vou lhe dizer uma todas coisa, as culturas. Alho. Alho. Opa. Você vê o que é a natureza. Certo? O que é a natureza, né? A natureza é absolutamente fantástica, né? Eu acredito, por exemplo, na hipótese de Gaia, de que se o homem quisesse salvar o mundo, ele teria que ser extinto, porque a natureza é pródiga. Para mim, Deus, sabe quem é Deus? Deus é aquele macaquinho lá da Amazônia, e que quando cai uma castanha muito parecida com o alho, o macaquinho quebra a castanha, come uma castanha, enterra em outro lugar para vir comer depois, e a castanha, ele esquece onde é que está a castanha e nasce outro pé de castanha. Para mim aquilo ali é Deus. Esse ciclo é Deus. Esse ciclo é Deus. Agora, você associa aqui o fato de ter trazido alho, que eu lembrei aqui do alho como o repelente, né, dos vampiros, Pois é, mas eu quis trabalhar por aí, mas você viu de outra maneira. Porque para mim, entende, eu não vejo o que você vê, por exemplo, quando você vê um vampiro, quando você vê... Eu só vejo história, eu só vejo personagens, e nada me toca, eu não tenho medo de absolutamente nada, eu não sou assombrado por demônios, entende? Eu não tenho absolutamente medo de qualquer coisa, e não tem nenhum sentido. Esse seu alho é como se você tivesse me dado um envelope vazio, como eu lhe dei, o mesmo envelope, porque ele não tem nenhum sentido para mim, de simbologia, de repelência, absolutamente nada. Nada. O vazio. Então é como se aqui nós estivéssemos aqui com 2 personagens. Eu também sou um personagem? Você é um personagem, eu não tenho a menor dúvida disso. E se nós gravarmos um outro programa, digamos, esse aqui não valeu, vamos gravar outro. Aí nós faríamos outros personagens? Nós faríamos outros. Nós não chegaríamos nunca à nossa essência, à nossa verdade? Nunca, até porque a verdade, o que é a verdade? Nós nunca seríamos espontâneos, nós nunca seríamos... Nós sempre seríamos uma invenção de nós mesmos. Uma invenção de nós mesmos. Uma invenção de nós mesmos.
Eu me lembrei do Então vale a poeta- pena fazer outro? Não, porque seria outro. Vale, porque vai ser outro. E outro. Vai ser uma junção de vários personagens. Rapaz, eu gosto muito do amor, certo? Mas quando eu falo do amor, eu me lembro daquele poeta Augusto dos Anjos que diz: tu falas do amor e eu ouço tudo e calo, porque o amor da humanidade é uma mentira, e é por isso que em minha lira de amores fúteis poucas vezes falo. Porque o amor que a humanidade inspira é o amor de Messalina e de Sardanapalho, e que são aqueles grandes personagens, né, da esculhambação e da putaria. Então é assim que eu sou. Esse é o meu personagem. Eu sou um Fiz personagem. um dos diálogos possíveis com um personagem possível agora, aqui, o Jonas Luiz da Silva, vírgula, de Capuí. Mas não valeu nada. Não valeu nada. É um personagem. Vamos fazer outro? Na próxima semana a gente vai fazer outro diálogo e outro, porque nós somos sempre invenção de nós mesmos.